Programa Um Novo Olhar. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Um Novo Olhar. Uma alegria imensa em estar com você aqui hoje. E hoje nós estamos aqui com a Michele Rosseto, que vai trazer um tema bem interessante para a gente. Conta aí, Michele, qual é o tema que você traz hoje? Aproveitando que está chegando o final do ano, né? Boa tarde, Ale, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Tema de hoje: como estabelecer limites usando a comunicação não violenta. Esse assunto hoje vai dar pano para manga, como diria minha avó, né, Ale? Vai dar muito plano para manga, principalmente nessa época que está chegando Natal, Ano Novo, na época em que a família toda se reúne, fica tudo, né, todo mundo junto, misturado, é para dar pano para manga mesmo. E aqui a gente já tem uma pergunta. A Maria do Carmo, de São Paulo, Michele, lembrando que a Michele trabalha com esse tema, e ela está perguntando, né? O que é essa tal da CNV, que ela ouve falar tanto? Ela já sabe um pouco, mas ainda tem dúvidas. Diz aí, Michele, o que é CNV para Maria do Carmo de São Paulo? Boa, vamos começar do começo, né? A CNV é uma sigla, significa comunicação não violenta, então é a abreviação da comunicação não violenta, que é uma abordagem, é um jeito novo da gente se comunicar. Aqui no Instituto Evoluir, né, a gente gosta bastante de usar o termo comunicação consciente. Então, para mim, a CNV ela é uma comunicação mais consciente, onde você vai entender melhor o que o outro está dizendo, escutar melhor, manter uma escuta mais ativa e também pensar um pouquinho mais antes de falar, elaborar melhor os seus pedidos, entender melhor os seus sentimentos, entender as suas necessidades para que você possa se expressar melhor. Então, é um novo jeito de se comunicar de uma forma respeitosa, de uma forma empática, Maria do Carmo. A CNV ela vem aí com o psicólogo Marshall Rosenberg, foi ele que sistematizou esse novo conceito. Ela tem alguns passos, então quando você quiser, né, todos estão convidados. No Instituto Evoluir nós temos grupos de práticas de CNV, estão todos convidados também a conhecer nosso grupo, que acontece uma vez por mês, para vocês conhecerem mais sobre a comunicação não violenta. Exatamente, Michele, né? Uma maneira muito interessante de aprender a se comunicar, é importante, né? Tanto nas empresas, como nas escolas, como na vida pessoal. Tem também aqui a Fernanda de Souza, ela é lá de Minas Gerais. Ela diz assim que ela tem dificuldade de dizer não. Ixi, dificuldade eu também tenho, viu, Fernanda? Então, estamos junto nessa. Como está a CNV? Pode me ajudar? Pergunta a Fernanda, de Minas. Muito legal. Essa é uma dúvida que muita gente tem, como dizer não. E é interessante, né? Por que a gente usa o termo comunicação consciente? Porque você vai conseguir estabelecer os seus limites. Você vai se conectar com você, com os seus sentimentos, com as suas necessidades, e aí vai ficar mais fácil você dizer não de uma forma respeitosa, de uma forma empática, entendendo as suas necessidades em primeiro lugar. O que acontece muitas vezes, né, Ale? A gente usa uma linguagem, um tipo de comunicação, e geralmente eu percebo que grande parte até das mulheres mesmo são assim, né? Querem agradar todo mundo, não quer criar conflito com ninguém, então tem essa dificuldade de dizer não e acaba abrindo mão das suas próprias necessidades para suprir as necessidades de outras pessoas. E muita gente vem mesmo com essa dúvida, com essa dificuldade, né, de colocar os seus limites, de se conhecer. Então, a CNV ela vem para nos ajudar nisso. Primeiro, como é que a gente se comunica com a gente mesmo? Como é que eu me conecto aos meus sentimentos? Como é que eu me conecto às coisas que são importantes para mim? Como é que eu me priorizo, né? Eu vou me colocar aqui em primeiro lugar e aí eu vou colocar um limite para aquela pessoa e fazer combinados. Esse que é o legal da comunicação não violenta, ela dá essa possibilidade de você fazer combinados com as pessoas. Então, se por acaso você não quer ir para uma festa, por exemplo,
mas você tem medo de falar não, você tem medo de magoar aquela pessoa, você pode fazer um combinado com ela falando de você. Então, olha, hoje eu tô cansada, eu preciso descansar, eu preciso ter um pouco mais de tempo para mim. A gente pode ir outro dia, tentar fazer alguns acordos, e esse não, ele fica mais leve, ele fica mais suave, você consegue aí atender às suas necessidades, mas também tá atento ali aos pedidos das outras pessoas. Então, a CNV, ela ajuda sim, trabalha muito essa questão de quem tem dificuldade de dizer não, porque primeiro você vai reconhecer, você vai se reconhecer, você vai entender o que é importante para você e como é que você coloca o que é importante para você para outra pessoa. Por isso que é muito legal praticar a CNV e precisa praticar, viu, Fernanda? Ai, que bom, né, Michele? Porque aí a pessoa vai se autoconhecendo. Para mim, a comunicação não violenta contribui muito, né, para o seu autoconhecimento. E agora nós temos aqui a Isabela Marques de Santos, que ela diz assim: eu tenho dificuldade em responder perguntas inconvenientes, principalmente em festas de família. Gente, aquelas perguntas, né? Vai casar quando? Vai ter o primeiro, segundo, terceiro filho? Tá trabalhando? Tá desempregada? Aquelas perguntas, gente. A CNV pode ajudar nessas horas, Michele? Olha, acontecem agora, então, nas festas de fim de ano, todas elas vão acontecer juntas, no mesmo local. Exatamente, Alexandre. Por isso que a gente, né, montou aqui esse tema com base nas perguntas dos nossos ouvintes, principalmente no final do ano, porque tem muito disso, né? Vem muita gente falando, às vezes as pessoas nem querem ir para essas festas para evitar de ficar respondendo essas perguntas. E você pode usar, como eu falei, de uma forma respeitosa, mas sempre falando em primeira pessoa, sempre falando de você. Então, por exemplo, chegou uma pergunta que você não quer responder, ou como é que aquela pergunta, que eu acho que é importante também, assim, entender o que é uma pergunta inconveniente, porque para cada um pode ser uma coisa, né? Então, primeiro você se conecta, o que é inconveniente para você? O que você não se sente à vontade em responder? O que você não gostaria de dizer para aquela pessoa naquele momento? Então, você se conecta com isso, se conecta com o que aquele sentimento vai gerar em você. Quando a pessoa faz a pergunta, o que acontece dentro de você? Qual é o sentimento que te traz isso? E aí você fala para a pessoa de uma forma muito respeitosa, novamente, eu sempre vou frisar aqui a questão do respeito, mas você fala, olha, esse assunto me deixa muito triste, eu ainda estou muito magoada com essa situação, não gostaria de falar sobre isso. A gente pode conversar num outro momento, se você quiser conversar sobre isso num outro momento, mas se não, também, você pode colocar o seu limite ali, naquele momento. Olha, esse assunto me deixa triste, esse assunto me deixa muito magoada, não quero falar sobre isso agora, ou não gostaria que você tocasse mais nesse assunto. Não tem problema nenhum, você está falando de você. Por isso que é importante essa autoconexão. E a gente sempre vai falar, né? A CNV, ela é essa autoconexão. Você precisa estar muito atento com o que acontece dentro de você para poder se expressar melhor, com mais clareza. Então, Isabela, obrigada pela sua pergunta. A CNV ajuda, sim, nesses momentos inconvenientes e você pode, sim, se posicionar de uma forma com bastante respeito, mas colocando ali os seus limites. É isso mesmo, né? Acho que a questão do limite teve um exercício que a gente fez semana passada aqui no Evoluir, que a gente viu o limite junto com o amor, né? Então, o amor, ele também precisa, né, de um limite, né? Para ser vivenciado na sua forma plena. Isso é muito bonito, né? Respeito, com amorosidade. Olha, tem mais perguntinhas aqui, né? Ana Clara Dias, de São Paulo, aqui, né? Junto, vizinha nossa de São Paulo. Muitas vezes eu só quero ficar em silêncio, mas meu marido não me entende. Olha lá, né? O que eu posso fazer? A gente, na nossa parceria, a gente tem um trabalho que a gente faz, né? Com tipos de personalidade, que é entender qual é a necessidade de cada um, né? Aqui parece que. E tem pessoas
pessoas que precisam, né, Michele, ficar mais em silêncio para se reabastecer ao tempo delas, né? Mas só que o marido não está entendendo. O que que ela pode fazer? A Ana Clara. Isso é muito interessante mesmo, né? Como é que a gente coloca os nossos limites, principalmente que é a dificuldade maior para quem está do nosso lado, né? Dentro de casa, às vezes a comunicação acaba saindo mais entroncada. Mas é muito legal, como a Lê falou, a gente tem também um trabalho muito bacana que a gente realiza unindo os tipos de personalidade, como que cada tipo se conversa, se expressa, que é muito interessante também conhecer mais sobre isso. Mas, por exemplo, para Ana Clara, como ela diz que às vezes ela só quer ficar em silêncio, mas que o marido não entende, como é, Ana Clara, que você está comunicando essa sua necessidade para o seu marido? Isso é importante você também pensar, né? Como que está sendo essa conversa? Será que está sendo assim, ai, me deixa em paz? Quero ficar quieta na minha? Sai daqui? Porque aí realmente ele vai ficar reativo. Ou você está se conectando com aquilo que realmente é importante para você. Olha a diferença, né? Ao invés de você falar, me deixa em paz, sai daqui, quero ficar sozinha, preciso de um pouco de silêncio. Olha, hoje eu estou cansada, hoje eu estou chateada, hoje eu gostaria de ficar um pouco mais sozinha. Amanhã a gente conversa, outro dia a gente conversa. É diferente. Você está colocando a sua necessidade, você está expressando a sua necessidade, mas de uma forma, de novo, com muito respeito, com muita empatia também pelo marido. E aí a chance dele entender pode ser maior. Quando você coloca ali o que realmente está acontecendo dentro de você, quais são as suas necessidades, a chance dele entender é maior. Eu tenho um combinado aqui com o meu marido, que muitas vezes eu tenho um dia do mês, gente, que assim, minha TPM, ela fica atacadíssima, e é um dia no mês que eu quero ficar em silêncio, eu quero ficar quietinha, o meu marido, ele é super brincalhão, então tem dia que eu não tô muito para brincadeira, e aí a gente já tem isso combinado. Aí eu chego para ele e falo, olha, hoje é um dia que eu realmente preciso ficar mais quietinha, hoje eu não quero muito papo, não quero muita conversa, amanhã a gente conversa, tudo bem? Tudo bem, ele entende, ele respeita, já é o combinado que a gente tem aqui em casa. Então é importante fazer, sim, esses combinados. Obrigada pela sua pergunta, Ana. Muito importante, né? Contribui muito para a harmonia, né, das famílias. E agora nós temos alguns recadinhos importantes para dar, lembrando, né, da nossa parceria com o Evoluir. Então, tem essa parceria do Evoluir com os sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que tem 15% de desconto, né, em todas as atividades do Evoluir, que fica aqui no Tatuapé, segunda a sábado, das 8 às 20 da noite. Ó, tem bastante tempo aí para você pensar em fazer aí uma mentoria, né, de comunicação não violenta, de fazer uma, como a Michele faz esses atendimentos, consultorias. Ela faz esse trabalho sozinha, a gente faz em parceria também para escolas e empresas. E a campanha Boa Nova, né? Depois da tempestade, um novo amanhecer. Então, a Rádio Boa Nova, que tem o sonho de ir para a FM, precisa de você para a gente reconstruir junto as nossas estruturas e seguirmos a nossa jornada. Como todo mundo sabe, na última sexta-feira, no dia 3 de novembro, né, de 2023, o estado de São Paulo foi atingido por muitas chuvas, fortes chuvas e ventos que chegaram até 103 quilômetros por hora. O que aconteceu aqui em Guarulhos, né? As nossas estruturas de transmissão da Rádio Boa Nova também foram afetadas pela tempestade. O vendaval provocou a queda de uma das nossas antenas e ainda afetou gravemente outras estruturas físicas e elétricas, que, olha só, já estavam sendo preparadas para a migração do AM para o FM. Essa tragédia prejudicou a realização do nosso sonho. Então, você pode ajudar para a realização desse sonho, fazendo uma doação pelo Pix da campanha, campanha.fm.pix@feal.com.br.
E para mais informações, você pode ligar para 0800 120 18 38. 0800 120 18 38. E olha, as tempestades realmente foram bem fortes. Eu passei pela Fernão Dias esses dias, assim, muitos negócios, né, realmente fechados, abalou aqui Guarulhos também. Então, tem um número aqui, gente, se conecta no que você puder, vamos nos unir na realização desse sonho, contamos com você. E continuando aqui com o nosso programa, né? Tem aqui, nossa, esse aqui acontece bastante. A Neuza Maria, lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, ela disse assim que ela não consegue colocar limites no filho. Ela está dizendo que ele fica muito no celular, né, e que isso acaba provocando brigas entre eles, né? Como ela pode falar com o filho utilizando a CNV, Michele? Ui, que desafio, né? Esse aí é um desafio grande, mas também é possível, sim. Novamente, Neuza, obrigada pela sua pergunta. E o que que é importante nessa situação? Como que você, o que que acontece dentro de você quando você vê que o seu filho está muito tempo no celular? Primeira coisa, qual é o sentimento que isso gera em você? É importante você se conectar com isso, e aí, quando você identificar esse sentimento, por exemplo, eu fico muito triste que o meu filho fica muito tempo no celular, ou eu fico com muita raiva, porque eu já falei várias vezes e ele não me escuta. Então, o que que acontece dentro de você? E aí, tenta se conectar com a sua maior necessidade. O que que você está cuidando ali? Ele está muito tempo no celular e você fica com raiva, porque você está precisando de mais apoio dele, porque você está precisando de mais atenção, ou porque a sua necessidade maior está sendo com a segurança dele, né? Isso é importante você ir pensando o que está acontecendo dentro de você, o que está sendo importante ali, qual que é a necessidade maior dele sair do celular, do que você está cuidando, né? Aqui no Instituto Evoluir, a gente teve uma consultora aqui, que ela veio na Terezinha Lorenzon, ela fez um trabalho com a gente, que ela fazia muito essa pergunta, né? O que me importa cuidar? Quando você fica brava com ele, porque ele está no celular, do que você está cuidando exatamente? O que está sendo importante ali para você? E aí você expressa isso para ele. Quando você se conecta com isso, a chance de você abrir um diálogo com ele e falar do seu coração e falar assim: olha, filho, eu fico muito preocupada quando você fica tantas horas no celular, e aí é importante você trazer os fatos, tá? Ó, quantas horas ele fica no celular, quantos dias, traz os fatos concretos do que está acontecendo ali naquela situação, e aí você fala: olha, porque para mim é muito importante que você tenha segurança, ou porque para mim está sendo muito importante ter o seu apoio nesse momento, eu estou precisando de ajuda aqui para fazer tal coisa. Expressar isso de uma forma que a gente fala que na CNV é a linguagem de coração para coração. Então você vai abrir mesmo o seu coração para o seu filho, porque muitas vezes as mães, o que acontece com as mães? Elas vão muito na reatividade. Já falei 1000 vezes, né? Já falei 1000 vezes. Falou 1000 vezes? Não, já falei quantas vezes, né? Então, sabe, essas coisas de mudar um pouco a forma da linguagem para você não criar tanta barreira com o seu filho, não criar tanto atrito, porque a chance dele te escutar quando você fala da sua preocupação, quando você fala da sua necessidade, do que está sendo importante para você ali, a chance dele te ouvir vai ser muito maior. Ele não vai entender como uma crítica que você está brigando ou que você está julgando ele, não. Ele vai ouvir de uma outra forma. Então, a chance dele te ouvir mais e de diminuir os ruídos ali na comunicação, diminuir as brigas, é muito maior quando você falar de você, do que acontece com você em relação ao uso dele no celular.
E tem que praticar, não tem jeito, gente. Aqui eu vou falar o tempo todo que a gente precisa praticar, porque é facinho a gente ir, né? Na Ale, eu não tenho filho, tá, gente? A Ale tem dois. Dois meninos, e ela já passou, né, Ale? Então, Não, é verdade, principalmente com essa questão da tecnologia, que a hora que você começa a se conectar com o seu sentimento, né, muitas vezes é um sentimento assim até de, puxa, eu não estou sendo uma boa mãe, né, porque se meu filho está passando tanto tempo ali no celular, não está sendo bom, né, conversar mesmo, né, teve até que eu comentei num dos grupos de prática, agora que eu lembrei que a Michelle falou, que eu fui conversar com ele porque ele ficava jogando o tempo todo, né? Assim, no horário do jantar, jogava no horário que a gente ia se reunir para jantar. E ele dizia que ele não podia parar. E aí um dia eu vi uma reportagem, né? Porque aí o filho, eu vi uma reportagem na televisão e o filho falando, mas gente, o jogo não tem pausa, minha mãe não entende. E naquele momento eu falei, puxa, né? Primeiro que eu não estava me comunicando, né? Expressando para ele o que eu estava sentindo, eu ia com uma cobrança, que geralmente é o caminho que nós mães vamos, eu ia com uma cobrança. Aí eu comecei a observar o que eu estava sentindo de fato, qual que era a minha necessidade, e também a compreendê-lo, né? E aí a situação melhorou, né, gente? Gente, mas mães, jogo de videogame não tem pausa. Esse é um grande aprendizado, né? Puxa vida, e a gente tá, Michelle, indo para os nossos 3 minutinhos finais. Esse tema eu acho que vale a pena retornar, né, no final do ano ou no comecinho do ano, porque eu estava conversando com a Michelle que no começo do ano, né, geralmente é um momento em que muitas famílias se unem também. Tem o final do ano que tem as festas de Natal e no começo do ano tem tem as férias. E muitas famílias, gente, vão 3 famílias, 4 famílias, alugam uma casa no litoral ou no interior e se juntam com crianças, aquela dinâmica, né? E aí, como é que você pode também usar aí a comunicação não violenta? Então, temas futuros, aguardem que a gente vai trazer aqui para vocês. Michele, então, né, nesses 2 minutos finais, tem conexão a CNV com o Espiritismo? A Isabela Farias pergunta, de São Paulo. tem sim. Inclusive tem. Bom, primeiro que Jesus, né, gente, que é quem mais utilizava CNV na vida, que eu acho que é um grande exemplo para mim, é Jesus, com toda a empatia que ele tinha, a forma respeitosa de enxergar o outro lado, né, de enxergar o que estava acontecendo com a outra pessoa ali, mesmo pessoas que o atacavam, mesmo pessoas que o ofendiam, ele tinha esse poder de ressignificar aquelas falas e olhar além, né? Olhar além do que estava acontecendo. Então, para mim, a CNV ela tem conexão total com o espiritismo, as próprias mensagens também, né? Aqui a gente tem mais próximo de nós o nosso querido Chico Xavier, também tem livros dele que ele fala da importância da palavra, da importância da comunicação, do quanto a gente tem que tomar cuidado também com as coisas que a gente fala, e isso tem tudo a ver com a comunicação não violenta. Então tem essa conexão. Sim, com o Espiritismo eu tenho Jesus como um dos maiores exemplos, né, de comunicadores, de utilizar a comunicação não violenta com todos, utilizando todos os elementos, né, a gente fala que tem o elemento da observação, ele observava muito, os sentimentos, ele se conectava com os sentimentos das outras pessoas, ele se conectava com o que era importante para outra pessoa, e quando ele precisava ser firme, ele era firme também, né, ele se posicionava, então olha só, né, a gente usar Jesus como um grande exemplo, eu acho que é uma chave importante para a gente se conectar com essa linguagem do coração. O Marshall Rosenberg, que criou a CNV, ele chamava a CNV de linguagem do coração. Então tem tudo a ver, sim, com o espiritismo, e eu termino aqui, Ale, agradecendo, né, a todos os ouvintes, agradecendo as perguntas, a audiência, e desejando aí uma comunicação muito mais consciente para todos, principalmente agora, nessa época de fim de ano,
em que os ânimos acabam ficando mais acirrados, então que a gente possa aí se conectar mais com o coração, com essa linguagem do coração. Obrigada, viu, Ale? Obrigada a você, Michele, agradecendo a toda a equipe da FEAL, Thaís Cabenguele, Digina, Rogério, Jefferson, o Júlio e todos que contribuíram aqui. Um beijo e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.